Vem cá comigo, vamos já passar aqui para os nossos problemas de coluna. Quem é que não tem, né? A gente sabe que está cada vez mais comum. Eu não sei se é porque a gente está mais sedentário, se a gente está se exercitando da forma errada. Bom, o fato é que uma série de coisas, né? O estresse, o brasileiro agora tá obeso. Antigamente a gente era todo vaidoso, que a gente falava assim, ai, somos magrinhos, né? O povo lá fora é gordinho. Não, a gente tá também com sobrepeso ou obesidade. Isso tudo pode afetar a nossa coluna, viu? Então, olha, gente, vamos aprender hoje sobre essas dores, o que elas querem dizer. E saber também o que você está sentindo na coluna. Você sabe, por exemplo, se a dor que você sente é normal ou alguma coisa grave? Então vamos tirar todas essas dúvidas com o médico neurocirurgião Matheus Tomás. Seja bem-vindo, Matheus, uma alegria te receber. Tudo bem, Cláudia? Prazer Tudo estar ótimo. Quer conversar em pé ou sentado? Sentar. Então vamos sentar. Vai. Vamos sentar, vou sentar aqui do seu lado para a gente falar sobre as dores. Quer dizer que nem toda dor na coluna é comum, porque a gente está acostumado a ter uma dorzinha na coluna. Isso. Todo mundo tem dor na coluna, isso aí é um fator universal. Quem não teve ainda vai ter, isso é fato, a gente já sabe disso. Mas aquelas dores que têm curta duração, normalmente são dores musculares, são dores que vão passar ali rapidamente em 2, 3 dias e essas dores não preocupam. Agora, aquelas dores mais prolongadas, que acabam durando semanas, ou dores que vêm acompanhada de perda de força, de sensibilidade, essas sim a gente tem que ficar atento, são dores perigosas. Perfeito. Tem muita gente que reclama que tem dor na lombar e que essa dor irradia para a perna. Essa é uma dor perigosa? Isso, essa é a dor que a gente chama de ciática. É uma dor que começa na lombar, irradia por toda a perna e ela indica que provavelmente você tem uma hérnia de disco. E essa hérnia de disco ela pode estar comprimindo esse nervo ciático e daí vem aquela dor. A dor é um sintoma de alarme, de alerta de que tem algo errado. Mas o que mais preocupa é a falta de força e de sensibilidade. Isso sim é preocupante e a gente precisa procurar um médico com urgência. Qual é a dor mais comum, assim, qual é a queixa mais comum no seu consultório? A queixa mais comum é aquela dor lombar padrão, em faixa que a gente chama. É aquela dor que está ali na parte mais inferior das costas e essa é a dor que todo mundo tem, seja por ganho de peso, por má postura, por falta de atividade física regular. Então, tudo isso acaba promovendo o aumento dessas dores no meio da lombar. A dor ciática já não é tão comum assim, mas a dor lombar, essa aí todo mundo tem. Ok. Você falou de exercício. Falta de exercício pode provocar um problema como esses. E exercício em excesso ou exercício da forma errada é prejudicial também? Com certeza, Cláudia. Existem alguns exercícios que com uma carga muito elevada, eles podem acabar danificando ali as estruturas das articulações, dos discos, dos músculos e dos ligamentos. Porque a nossa coluna ela é composta por tudo isso. Então você pode ter lesão em qualquer uma dessas regiões. Então o atleta de alta performance ele tem que ter muito cuidado para que ele não exceda a carga que o corpo dele suporta. Para isso a gente precisa de um treinador. Um profissional de educação física que consegue direcionar a carga que aquela pessoa suporta. E aí sim não lesionar. Tudo tem um limite, né? E a gente tem que conhecer os nossos limites também. Você falou de hérnia de disco ainda há pouco. A hérnia de disco é algo comum que a maioria de nós tem e nem sabe ou não? Na verdade, todos nós temos os discos, que são aquelas estruturas que amortecem ali as vértebras, tá? A gente tem alguma imagem? Seria bom a gente mostrar o que é um disco. Tem a coluna vertebral com a parte óssea e aí é uma camada cartilaginosa, é isso? Isso, é uma camada cartilaginosa que acaba absorvendo o peso ali daquelas vértebras e faz um amortecimento mesmo para que a gente tenha um movimento suave da coluna e sem dor. Acontece que com o passar do tempo, esses discos eles sofrem um processo degenerativo. Então eles podem ficar abaulados, ou seja, eles formam uma saculação. Só que essa saculação pode tocar o nervo. E se ela toca o nervo, aí vem aquela dorzinha chata, aquela dor ciática que irradia, e esse é o problema. Não é comum ter hérnia de disco, mas é muito comum ter abaulamentos. E o abaulamento, ele não quer dizer uma doença, simplesmente quer dizer que você já está num processo degenerativo. O abaulamento é quase que uma hérnia, mas não é uma hérnia, mas é a cartilagem que saiu do lugar, é isso que deu uma... Exato.
Imagina que o disco ele pode sofrer esse abaulamento, essa saculação, mas não ter rompido. A partir do momento que aquele disco se rompe e acaba comprimindo o nervo, aí a gente vai chamar de hérnia. Difícil, às vezes, você entender assim, sem olhar uma imagem, né? A gente já mostrou aqui em algumas ocasiões uma coluna vertebral com disco, né? Inclusive fazendo a pressão para a gente entender o que é. Aqui, ó, vamos ver se vai aparecer. Se aparecer alguma coisa aqui, eu mostro para vocês. Mas é importante a gente entender que o nosso corpo ele é todo enervado. E aí, quando alguma coisa sai do lugar, pode tocar no nervo. Tocando no nervo é que a gente sente esse formigamento que vai até a perna. Exato. Isso é o que a gente chama de somatotopia, ou seja, cada nervo ele tem uma região de inervação. Então, a depender daquele nervo que foi comprimido, a dor vai irradiar para algum lugar. Isso pode ser desde a região dos braços, a região das pernas, ou até mesmo a região do tórax e do abdômen. Agora, você falou que a hérnia já é um processo de desgaste da cartilagem dessas articulações da coluna, mas o desgaste não seria acabar com a cartilagem? Porque quando eu penso nela se expandindo para fora, me parece que ela ganhou corpo e não perdeu, né? Na verdade, imagina que uma bexiga, onde você faz uma compressão dessa bexiga e ela acaba se abaulando. O disco ele acaba perdendo a altura porque ele se expande para os lados. Olha que imagem maravilhosa aqui. Muito obrigada, Léo. Olha isso. Exatamente. Então veja que o disco, nessa região aqui, ele sofreu uma saculação. Ele acabou indo para fora. O disco é essa... Deixa eu ir aqui só para... O disco é essa parte aqui, mais para transparente, que depois ali no cantinho tá vermelho, é isso? Isso. O disco normal é aquela parte que está ali numa cor bege, que faz o amortecimento entre as vértebras. Em vermelho está representado aqui uma hérnia de disco. E essa hérnia de disco acaba comprimindo o nervinho que está em amarelo, logo ali atrás. Então esses nervinhos amarelos, que são os que inervam ali os membros inferiores, ali é onde dá essa dor ciática. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. O desgaste nas articulações, ele acontece quando a gente vai envelhecendo. Uma pessoa jovem pode ter esse problema? Pode. Pode, inclusive os fatores genéticos eles influenciam bastante. Então, se o seu pai, seus avós tiveram problemas de coluna, você pode ter também, então você precisa se cuidar ainda mais cedo. Nunca eu imaginaria que tinha um fator genético nessa história. E é um genético hereditário, né? Porque você está falando de pai, de avô. Gente, que interessante. Isso mesmo. O fator genético, inclusive, é importantíssimo, porque a gente já atendeu casos de pessoas com 12 anos, com 15 anos, com hérnias de disco, inclusive casos que necessitaram de cirurgia. Então, e se a pessoa tem uma situação mais grave, ela vai precisar de cirurgia? Depende. Eu diria para você que 95% dos casos de hérnia de disco, eles podem ser tratados com medicação e fisioterapia. 95%. Mas existe uma pequena parcela que vai ter perda de força, que vai ter perda de sensibilidade, vai ter essa pequena parcela que não vai melhorar com a fisioterapia, com os medicamentos, e aí muito provavelmente esses serão os casos cirúrgicos. Como é que é feita uma cirurgia de hérnia de disco, doutor? Hoje em dia, com o avanço da tecnologia, a gente consegue fazer essa cirurgia através de uma câmera e de um aparelho de vídeo, que é a cirurgia endoscópica para as hérnias de disco. Então, com um cortinho pequeno, às vezes menor do que 1 centímetro, a gente consegue ir lá e tira essa partezinha que está em vermelho, viu, Cláudia? O que você precisa tirar é só a partezinha que está em vermelho. O restante do disco que está normal, você mantém lá, não precisa tirar. Até porque você precisa ter algum amortecimento. Perfeito. Existe casos de um desgaste total do disco e eu não sei se já existe isso, colocar um novo disco, trocar os discos? Existe sim. Existem casos que a degeneração foi tão grave que praticamente a gente tem osso com osso encostando e realmente a gente precisa fazer uma substituição por uma prótese de disco, que é um disco artificial. Um termo leigo é como se fosse um babalu que você vai colocar lá e vai fazer o amortecimento novamente. Um chiclete daqueles babalu. Olha lá que interessante. Agora, o ideal é a gente cuidar, né? E eu falei de algumas situações que podem ocasionar um problema como esse. É claro que a idade é um fator que provavelmente vai causar um desgaste, mas a obesidade, ela interfere por quê? Olhando uma coluna, a gente não vê gordura nenhuma, não vê corpo nenhum. Por que ela vai interferir aí? Imagina que o paciente que é mais obeso, ele tem um grande peso corpóreo acima aqui da região
da lombar. Então, todo esse peso, em suma, ele vai sendo colocado em cima dos discos. Então, quanto maior o peso, mais ele sofre pressão e maior a possibilidade de ele formar um abaulamento ou mesmo uma hérnia de disco. Como é que a gente pode fazer a prevenção para não ter desgaste do disco? Importantíssimo seguir algumas recomendações, principalmente manter o peso adequado, a manutenção da postura adequada, e aí você está na postura perfeita. A gente precisa fortalecer a região do core, então abdômen, musculatura paravertebral, musculatura posterior da coxa. Isso tudo é importantíssimo para você reduzir a sobrecarga que vem para os discos, tá? Tudo isso é muito importante, a gente só não consegue mudar o fator genético, esse não tem jeito por enquanto. A alimentação interfere? Claro que a gente está falando que a obesidade interfere, então vamos pensar já numa alimentação saudável para que ninguém fique acima do peso ou obeso. Mas a escolha dos alimentos, pensando nesse cuidado com a cartilagem? Com certeza influencia, não só pela obesidade, tá? Existem alguns alimentos que a gente chama de inflamatórios, tá? Alguns derivados do trigo, alguns derivados de lactose, comidas enlatadas, fast food, frituras, tudo isso ele promove um aumento da inflamação no teu corpo inteiro. Então imagina que você tem um abaulamento e aquela região já está dolorida. Se você faz a ingestão desses tipos de alimentos, aquilo pode inflamar ainda mais, gerar mais dor e impedir a tua recuperação. Maravilha. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente, tá? No Vida Melhor Oficial. Aliás, se você tem dúvida, se você já tem dor, se você tem um caso e quer uma opinião do Dr. Matheus Tomás, fique super à vontade, porque a gente vai ter esse tempo aqui para tirar todas as dúvidas. Você que está aí participando do programa, estou esperando a sua pergunta. A suplementação é válida? É válida. Com desgaste dessas cartilagens, é importante ter uma suplementação, principalmente a partir dos 50 anos, para tentar melhorar aquela cartilagem e evitar aquela degeneração mais precoce, tá? Então, é importante sim, mas a partir de uma certa idade. Novo já não tem necessidade. E esse é um momento muito bom, porque a gente tem a sensação, de fato, de te ajudar até pontualmente. O Brasil é tão grande, né, doutora? Às vezes eu vou para uma cidade pequenininha e eu vejo que tem carência de um especialista nesses lugares. Às vezes, 2, 3 mil habitantes, a gente não vê um especialista. Então, muito obrigada pela presteza de estar aqui, tá bom? Imagina. Vamos lá, vamos colocar a pergunta na tela. E aí, você que mandou, segura que já vem a sua. Lúcia é a Lu Vaz, lá do Instagram. Minha família, quase todos têm problemas de coluna. E também somos muito magros e altos. Será que tem a ver com o nosso biotipo? Fazer musculação ajuda? Legal. Lúcia, já gostei do seu nome, que é o nome da minha mãe. Então, legal. Queria te responder essa pergunta aqui com muita clareza, tá? A parte genética não tem muito a ver com o biotipo. O fato de ser alto e magro não vai te proporcionar um maior risco de doenças na coluna, mas a musculação vai ajudar sem sombra de dúvidas, tá? A gente falou aqui um pouco antes do fortalecimento da região do core, então do abdômen, da lombar, tá certo? Tudo isso é importantíssimo para que a gente tenha uma melhora dessas dores, então com certeza vai ajudar sim. Eu vou aproveitar a pergunta da Lúcia, doutor. Hoje mesmo eu estava fazendo minha musculação, eu faço todos os dias e eu digo para você que não é uma questão de amar, não. É de aprender a amar aquilo que a gente tem que fazer. Exercício físico a gente tem que fazer. Então é melhor fazer com gosto, né? Então coloque isso na sua cabeça. Não é o pensamento que manda em você, é você que manda no seu pensamento, tá? Mas voltando ao assunto, eu estava lá hoje fazendo aquele... Como é que é o nome daquele exercício? Esqueci. Aquele que empurra, leg press. E tava lá com leg press e tava pensando, né? Eu faço com bastante carga e tal, claro que com orientação de um profissional, mas ali a gente vê que o joelho também trabalha. Isso é prejudicial ou não? Para quem treina, a gente precisa tomar algum cuidado extra em relação a esse desgaste? Assim, a gente precisa sempre ter um movimento perfeito daquele exercício que você está fazendo. Então, nunca você pode fazer uma extensão completa até o final, você sempre tem que manter um pouquinho de flexão no começo e no fim do teu exercício. Tem que estar com a lombar bem apoiada, então quando você vai fazer o exercício de leg press, você não pode tirar ali as tuas costas da região do banco. Então, tomando esses cuidados não vai ter problema, pelo contrário, vai te ajudar no fortalecimento.
mas tem que estar de olho nos detalhes. Perfeito. Eu não posso reclamar que eu não tenho dor na coluna, mas também eu me cuido, vocês sabem disso. A Clê Cifuentes sempre participa, uma querida, ela diz: tenho 66 anos, tenho dores horríveis na minha lombar devido a 2 hérnias de disco e abaulamento das L4 e L5. E problema no sacro também. Colágeno tipo 2 pode melhorar isso? Legal. Clê, até poderia te ajudar, mas é muito mais importante toda a outra parte do tratamento, ou seja, redução de peso, ajuste de postura, fortalecimento da região do core e da lombar, tá certo? Isso é muito mais importante do que a reposição de colágeno. Porque entenda, o disco ele já está abaulado, ele já saiu do lugar. Então o colágeno ele não vai conseguir pôr de volta aquilo para o lugar. Então você precisa fazer um tratamento agora de recuperação dos problemas que você já tem. Tá joia? Perfeito. Bora procurar ajuda, procurar um médico e se cuidar com seriedade, hein, Clê? Ana Jales, ela é a Cádia75 Jales no Insta. Eu passo o dia inteiro sentada, pois sou costureira. Ultimamente eu tenho sentido muitas dores no final da lombar, são dores muito fortes que até para andar é difícil. O que pode ser? Legal. Ana, muito provavelmente a sua dor ela é postural. Isso porque você trabalha o dia inteiro sentada e para quem trabalha sentado a dica é: a cada 40 ou 50 minutos você precisa levantar, fazer um alongamento breve, dar uma caminhadinha. Para quê? Para tirar aquela posição da musculatura de contração. Você fica lá sentado, musculatura contraída, acaba gerando uma tensão e uma dor muito grande. Então, precisa levantar de tempos em tempos para caminhar e tirar essa postura de contração. Serve para quem trabalha em home office, para ela que é costureira, para o pessoal que trabalha como motorista e fica longas horas ali dirigindo. É importante adequar a postura. A tua dor, certeza que é postural, você precisa só ajustar isso. Eu fico pensando que quem trabalha sentado muito tempo e que já tem dores precisa, assim, todos precisam, mas mais ainda fazer musculação, né? Sem dúvida, não só musculação, viu, Cláudia? Tem várias coisas que podem ajudar. A gente fala da musculação por ser mais universal, digamos assim, mas o pilates, o RPG, a hidroginástica, até o próprio crossfit, se feito da maneira correta, pode ajudar. Muita gente fala que é vilão, mas se feito da maneira correta, pode ajudar. E a musculação, que é universal, mas sempre com o professor do lado, fazendo exercício da maneira correta, sem sobrecarregar, sem exercer muita carga. Isso tudo é muito importante. Joia, obrigada, Ana. Vamos lá para a próxima pergunta. Essa ou essa? Ah, essa foi a última. Deixa eu te agradecer então, doutor. Quero que você volte, porque sempre é muito bom aprender a cuidar bem do corpo da gente, né? Isso é crucial para que a gente tenha uma vida cada vez melhor. Dr. Matheus Tomás, ele tá no dr.mateus, Tomás com Z, neuro, tá? dr.mateus, Tomás, neuro. E o WhatsApp dele, para você marcar uma avaliação, uma consulta, é o 119 6415 8809. 119 6415 8809. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Uma ótima tarde. Boa tarde, Cláudia. Foi um prazer. Igualmente.